Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não falo isso e estou de volta com o canal e tudo mais. Então, é o seguinte, hoje eu vou falar de Mansão Mal-Assombrada. Eu podia ter pegado a Leota pra ficar aqui no cantinho, eu vou pegar. Pronto, ó, pôr o Redbox aqui, pôr a Leota aqui. Isso, assim, bonito. Ficou bonitinho, o setup é legal. Então, gente, vamos falar da Mansão Mal-Assombrada, mas tem uma questão. Faz muito tempo que eu trago teorias pra vocês e tudo mais, explico lore e tudo mais. Só que, na verdade, a lore da Mansão Mal-Assombrada, ela meio que não existe. Tá bom, não é que ela não existe, a lore é muito simples. E aí, os fãs foram criando, aos poucos, muitas tradições, muitas teorias, muitas coisas que foram, de certa forma, se estabelecendo. E a Disney, muitas dessas teorias, ela acabou meio que canonizando ou semi-canonizando, porque, de certa forma, isso foi aparecendo nas mídias que a Disney lançava com relação à mansão. E aí, por exemplo, ela adicionou a história da Constance e tudo mais. Mas a verdade é que a mansão, por mais que ela pareça ter sido uma mansão no passado, ter tido um passado, ter tido uma história, a história dela não foi pensada para ter esse plot. E aí, quando a gente vai fazer teorias a respeito, fica muito confuso, fica muito difícil. E era por isso, na verdade, que saíam tantas teorias aqui no canal. Mas a maioria delas pode ser considerada como fanfics. Inclusive, eu tô trabalhando em uma a mais, que na verdade eu olho pra ela e eu penso, não, essa aqui é mais uma fanfic mesmo do que uma teoria. Ela tem sim base, ela pode ser assim, de certa forma, o mais canônica possível, mas ela é uma fanfic em base. Esse vídeo aqui é pra me redimir dos meus pecados contra o fandom da Haunted Mansion aqui no Brasil e pra me redimir com o pessoal que acompanha o canal por causa da Haunted Mansion. Porque esse vídeo não é um vídeo de teorias, é um vídeo a respeito realmente do que se tem de canon da mansão. Eu vou começar falando a respeito do que é a mansão e da forma como ela foi concebida. Possivelmente esse aqui vai ser como uma série documental. Então a gente vai começar falando a respeito disso. Em outro vídeo eu vou falar dos personagens principais, que são Madame Leota, o Fantasma Anfitrião, o Redbox, a Constance, os Fantasmas Caroneiros, a Little Leota e o Mestre Grace. Inclusive eu já fiz shorts a respeito deles, das histórias que foram se criando com o tempo e tudo mais. Hoje, em específico, eu vou focar na concepção da mansão como sendo esse brinquedo do parque da Disney e um pouquinho da lore, porque eu vou falar do que realmente a Disney estabeleceu como sendo a história da mansão e de algumas versões também que foram criadas ao longo do tempo da mansão. O que eu quero dizer com versões criadas? Não é que eu vou falar da Phantom Manor e da Mystic Manor nesse vídeo. Especificamente, eu vou tirar um tempo só para falar nessa série documental a respeito delas. Possivelmente nas adaptações, né? Que vai ter um vídeo só sobre as adaptações da mansão. Mas nesse vídeo especificamente eu vou focar na mansão de Anaheim e na mansão do Disney World, que são basicamente a mesma, com algumas diferenças, algumas alterações. Luiz, qual material que você vai usar para esse vídeo? Isso aqui. Haunted Mansion, tudo que você precisa saber sobre a mansão mal-assombrada da Disney. Quem fez isso? Eu.
É difícil saber de onde partir para se falar da Mansão Mal-Assombrada da Disney. Ela já existe há muitos anos e está praticamente com raízes criadas na cultura norte-americana. O que o Sr. Walter Elias Disney, com a ajuda de seus Imagineers, criou foi uma mistura, um emaranhado de muita cultura gótica, referenciando desde Edgar Allan Poe a Bram Stoker, a séries e seriados como Dark Shadows, The Monsters e A Família Addams. A história da Haunted Mansion é muito profunda e envolve muito mistério, tanto é que dá trabalho até hoje nos mais diversos meios quando se trata de criar uma adaptação, tanto para a televisão quanto para o cinema. Não se sabe bem em qual das quinquilharias da mobília fantasmagórica irá se focar, ou então qual fantasma será o principal. Nomes? A maioria dos personagens nem ao menos tem um nome definido. A maioria deles teve um nome criado pelos fãs. Mas afinal, o que é Haunted Mansion para começo de conversa? Haunted Mansion, Mansão Mal-Assombrada, Casa Assombrada em Portugal e La Mansión Embrujada nos países de língua hispana é uma casa assombrada, uma atração clássica do parque da Disney que nos conduz com um veículo para o vasto reino do sobrenatural, onde vamos conhecer nossos amiguinhos, as 999 assombrações felizes da mansão que desejam que nos unamos a elas. Então você está me dizendo que fez esse estardalhaço todo por 5 ou 6 anos nesse canal por causa de um trem fantasma? Tecnicamente sim, a Haunted Mansion é um trem fantasma da Disneyland. Na verdade é o que ela é. Mas não é um trem fantasma aleatório ou qualquer. Vamos partir do princípio de que ela já era algo diferente em seu lançamento. Os trem fantasmas na época de 60 e até os dias atuais tinham sua locação em trailers ou pequenas construções baratas. Você pode ver, por exemplo, o trem fantasma do Beto Carreiro, que era o melhor aqui do Brasil. Ele mesmo era feito em uma estrutura de latão. Então esse era a forma clássica dos trem fantasmas, com o simples intuito de despertar medo nas pessoas com personagens aleatórios que não despertavam muita curiosidade. Entretanto, a Haunted Mansion não era um trailerzinho aleatório no meio do nada. Ficava muito bem localizada no parque da Disney, em Anaheim, na parte dedicada a Nova Orleans, a New Orleans Square, na Califórnia, tendo uma fachada sendo uma bela mansão vitoriana. Então, eu vou colocar aqui uma comparação de um trem fantasma aleatório com a fachada da Haunted Mansion, e vocês vão ver que a diferença é gritante. Ali tem alguns personagens e tudo mais, mas na verdade provoca mais o medo e tem mais a estética de um trailer ou de talvez uma estação ferroviária, mas não parece muito, enquanto a Haunted Mansion ela traz esse aspecto de casa. Aí é que está, a Mansion aparenta ter sido uma casa onde alguém ou algo residiu antigamente, onde vários acidentes, ou não tão acidentes assim, aconteceram, e isso desperta curiosidade aos visitantes. Assim também, os amistosos fantasmas são curiosos e parecem querer de alguma forma nos contar algo. Por isso, teorias, fanfics e outras coisas foram sendo criadas ao longo do tempo para explicar algumas coisas que não tinham explicação. Mas e a Disney? A Disney criou uma história para a mansão? Bom, vamos voltar às origens, onde talvez as coisas fiquem um pouco mais claras. A ideia para uma casa assombrada surge nos primeiros planejamentos para o que viria a ser a Disneyland, originalmente chamado de Parque do Mickey, que deveria ter locação na frente do estúdio. Na verdade, o Walt ele já manifestava essa vontade dele antes até. Nos curtas do Mickey Mouse existe um curta que é justamente sobre o Mickey adentrando uma casa assombrada e sobre fantasmas.
Também existe o curta do Pateta, do Donald e do Mickey chamado Os Fantasmas Solitários, que é justamente sobre o Mickey, o Donald e o Pateta indo atrás de uma casa assombrada para caçar os seus fantasmas. O Walt contratou os primeiros Imaginers. O lendário Imaginer Harper Golfe teria desenvolvido um rascunho de uma rua tortuosa, desviando de Main Street, com uma igreja, um cemitério e uma mansão degradada no alto da colina. Walt então contratou Ken Anderson para desenvolver uma história para a criação sinistra de Goofy. Decidiria-se que ela deveria ficar no local que a Disney desenvolveria no parque em homenagem a Nova Orleans. Ken Anderson estudou então New Orleans e suas construções. Ele visitou a mansão Shipley Lickdecker House em Baltimore, Maryland, e então desenhou uma mansão decadente coberta por morcegos e ervas daninhas. Porém, por mais que as ideias dele influenciassem no resultado final, a Disney reprovou a ideia de ter algo que parecesse degradado dentro do parque. Ele visitou a mansão Winchester e ficou cativado pela enorme mansão com suas escadas para lugar nenhum e portas que se abriam para paredes e buracos, além dos elevadores. Eu fiz inclusive um vídeo a respeito da mansão Winchester, ele vai estar aqui na descrição caso alguém queira ver. Anderson imaginou várias histórias, uma delas sendo sobre um casamento assustador acontecendo na mansão, em que vários convidados se veriam presos com os convidados fantasmagóricos do casamento, como Frankenstein, Drácula e o Cavaleiro Sem Cabeça, além de que a noiva seria uma noiva vampira decapitada. Em um desses concepts, haveria um mordomo assustador chamado Beauregard, que contaria a história aos visitantes. A história seria sobre uma jovem noiva chamada Priscila, que teria descoberto a identidade de seu marido Bartolomeu Gorey como um pirata. Quando o confrontou, ele a lançou pela janela do sótão. Depois disso, Gorey foi assombrado por Priscila, até se enforcar nas vigas do telhado da mansão. Por mais que esse conceito nunca tenha vindo à vida, criou vários outros, que permeiam a mansão até hoje. Um deles é a noiva do sótão, a noiva de coração batendo, que mais tarde se tornaria na noiva Constance Hathaway, a noiva assassina. O fantasma enforcado também veio daí desses concepts, que também seria mesclado com a ideia de um anfitrião como Beauregard. E assim nasceu a ideia do fantasma anfitrião, um fantasma que possivelmente morreu enforcado no passado e que agora recebe os mortais na mansão. Além de que o Beauregard também influenciou a vestimenta dos funcionários da mansão, de mordomo e empregada. Além de que há um quadro de um marinheiro na mansão que possivelmente teria sido influenciado pela figura do Capitão Gorey. Em 1961, folhetos anunciando a inauguração foram distribuídos na entrada principal da Disneyland. A construção começou um ano depois e o exterior foi concluído em 1963. A atração foi apresentada no episódio de 1965 de Wonderful World of Color de Walt Disney. Mas a atração em si só foi inaugurada em 1969. O atraso de 6 anos deveu-se em grande parte ao envolvimento da Disney na Feira Mundial de Nova York e à reformulação da atração após a morte de Walt em 1966. Após a feira, muitos Imaginers se juntaram ao projeto, como ex-Astêncio, Francis Xavier Astêncio, que compôs a música Green Green Ghosts, tema da atração, aparecendo em alguns momentos da atração de forma instrumental e no clímax da atração cantada por 5 bustos
no cemitério adjacente da mansão. Holy Crump mostrou ao Walt alguns designs para sua versão, que incluíam objetos bizarros como relógios de caixão, castiçais, cadeiras falantes, plantas comedoras de gente, bustos semelhantes a tiques, carroças ciganas vivas e um espelho com um rosto. Walt aceitou essas ideias e quis fazer o proclamado Museu do Esquisito. Porém, o projeto nunca veio à luz. Quando Walt encarregou os Imagineers Rolly Crump e Yale Gracie de criar ilusões para a atração, eles pretendiam transformar o Museu do Estranho em uma seção separada, pela qual os visitantes pudessem percorrer, onde pudessem ver fantasmas transparentes e outras aparições utilizando a técnica Paper Ghost, usada no teatro desde o início do século XIX. Crump e Gracie eventualmente tiveram uma grande workshop para desenvolver suas ideias. Uma noite, os dois Imagineers decidiram pregar uma peça na equipe de limpeza. Como Crump explicou, recebemos um telefonema do pessoal dizendo que os zeladores solicitaram que deixássemos as luzes acesas devido ao arrepio de todos os fantasmas audimatronics e tal. Nós atendemos, mas colocamos sensores de movimento na sala que apagariam as luzes e ativariam todos os efeitos quando acionados. Na manhã seguinte, entramos e encontramos todos os efeitos ainda funcionando e uma vassoura caída no centro do chão. O pessoal ligou e disse que os zeladores não voltariam. Teríamos que limpar sozinhos. Existe uma discussão que aconteceu na construção da Haunted Mansion, que foi entre Mark Davis e Claude Klotz. Alguns dizem que a briga foi devido a uma divergência criativa, mas não se sabe exatamente qual o tipo de divergência criativa. Alguns dizem que foi porque Mark Davis queria que fosse mais engraçado, mais cômico, e outros dizem que o Claude Klotz queria que fosse uma coisa mais sombria. No fim, os dois concordaram que seria as duas coisas. E, realmente, essa informação até aparece em um documentário da Disney. Mas, no canal da Anne Elizabeth, ela diz que seria uma mentira. Que, na verdade, o Mark Davis queria focar na construção de personagens e histórias, enquanto o Klotz era um artista e achava que deveria se focar mais na arte, no visual estético e sombrio da mansão. Essa explicação faz certo sentido. Fosse por que fosse a discussão, eles acabaram empatando e fazendo as duas coisas. Em 1966, mesmo com a morte de Walt, o projeto evoluiu consideravelmente, a ponto dos Imagineers criarem os veículos que levariam os convidados dentro da atração, nomeados de Doombugs, carrinhos malignos. E por causa deles, os fãs começaram a se autoproclamarem Doombuggies. Então, quando tudo já estava terminado e a mansão já estava pronta para receber seus primeiros visitantes, primeiramente ela foi aberta de 6 a 10 de agosto para algumas pessoas específicas. Em 10 de agosto, especificamente, a atração foi aberta para um evento Midnight para a imprensa. Mas em 12 de agosto de 1969 foi aberta ao público. Bem-vindos, tolos mortais. Como ela é exatamente? Como é o passeio? Você entra primeiramente ao foyer, onde você é recebido pelo fantasma anfitrião com um Welcome, Foolish Mortals. Logo depois, você é guiado para a Câmara dos Retratos Octagonais, onde esses retratos se esticam, mostrando a visão de alguns moradores da mansão, alguns visitantes da mansão no passado, e logo depois como eles acabaram morrendo e se juntando às 999 assombrações. O fantasma anfitrião declara então que não tem como sair desta câmara, a menos que seja do jeito dele. E aí se revela um cadáver enforcado nas vigas do telhado da mansão. Logo depois, você é direcionado a uma sala galeria de retratos
onde as figuras dos retratos se transformam de figuras normais para figuras assustadoras. Você embarca no Doom Buggy e ele te conduz. Você vê o corredor infinito, você vê o conservatório onde tem um caixão sendo aberto pelo morto que quer fazer algum contato conosco. Você vê algumas portas batendo e sons assustadores vindo delas. São os fantasmas, eles querem fazer contato com você, eles querem te conhecer, mas eles ainda são só um problema tornado em realidade. É aí que você adentra a sala de sessões da Madame Leota, onde ela faz o seu ritual de invocação. Esse ritual tem o poder de fazer com que nós vejamos os fantasmas. É nessa hora que você é deixado pelo fantasma anfitrião, pois os fantasmas estão se reunindo para um baile velório e estarão esperando você e o fantasma anfitrião. E assim você prossegue sozinho. Você vai até o Ballroom, o salão de bailes da mansão, onde tem um organista fantasma, denominado pelo fandom de Victor Gast. Ele toca um órgão de onde saem banshees e há vários casais fantasmas dançando, além de alguns fantasmas fazendo um banquete. Uma fantasma tentando assoprar velas de um bolo, um rei, um fantasma de um pirata, uma senhora de idade sentada mais ao fundo, além de Pickwick e uma múmia tomando vinho no lustre do salão de baile. Vários fantasmas estão chegando e logo você é conduzido para o sótão, onde no passado você veria a noiva de coração batendo, mas agora você vê a noiva Constance, com os diversos retratos dos seus maridos perdendo a cabeça. Logo depois, você vê ela com seu machado e vê Hatbox Ghost, o fantasma da caixa de chapéus. Tem umas teorias legais sobre eles, mas vamos prosseguir. Logo depois você sai pela janela do sótão para o cemitério, onde você encontra o zelador da mansão, você encontra os bustos cantando e vários fantasmas cantando. Você chega à cripta por onde você escapa, mas o fantasma anfitrião te alerta. Oh, aí está você, e bem a tempo. Há uma coisinha que esqueci de mencionar, cuidado com os fantasmas caroneiros. Eles escolheram você para preencher a nossa cota, e eles vão assombrá-lo até você voltar. Agora eu vou erguer a barra de segurança, e os fantasmas te seguirão até em casa. Logo depois você vê uma belíssima anfitriã, muito pequena, que o fandom denominou de Little Leota, pela semelhança com Madame Leota. Ela está com um buquê de flores e se despede dizendo: volte logo, nós estamos morrendo para ter você aqui. Como se viu, Ken Anderson tentou criar várias histórias de fundo para a atração do parque. Mas a verdade é que nenhuma dessas versões dele foi realmente a que se concretizou. O passeio, de uma forma ou de outra, foi influenciado por suas ideias. Mas não é como se a história da Haunted Mansion fosse a história de Gore e Priscilla ou unicamente a história de um casamento. É claro que tem a coisa da Constance, que corta a cabeça dos maridos, e aí tem o Ratbox, que some a cabeça dele, então a gente presume que né? Tipo, ela cortou a cabeça dele e escondeu na Ratbox. Talvez seja isso. Mas não é exatamente como se essa fosse a única história ou a única interpretação da história da mansão. Mas, então, qual seria a história da mansão? E é aí que vem o pulo do gato. Não é sobre os fantasmas, é sobre você. Você entrou nessa mansão velha e assombrada. Você deslumbra esses fantasmas. Você tem que achar uma forma de sair, enquanto o seu fantasma anfitrião só diz que você não tem como sair se você não se... Mas aí você encontra a saída
pela janela do sótão e você escapa pela cripta, mas você é seguido pelos fantasmas caroneiros e eles querem que você volte para lá. A história é sobre você. Mas, então, qual seria o passado dos fantasmas, basicamente? Bom, o fandom meio que entrou em consenso depois de algumas declarações do Walt, algumas declarações da Disney, e basicamente a mansão é uma mansão feita e construída pela Disney para abrigar fantasmas que perderam os seus lares e os seus lugares de assombração. Bom, basicamente seria como se a mansão fosse o Hotel Transilvânia. É um lugar a qual os fantasmas acharam para se abrigar, assim como os monstros em Hotel Transilvânia. Mas ao mesmo tempo, não é só isso. É como se fosse uma empresa. Tem metas. Os fantasmas têm que cada um cumprir a sua obrigação dentro dessa empresa que é a Mansão Assombrada. Além do lar deles, é o trabalho deles. Eles têm que assustar e divertir os mortais que vêm fazer uma visita. E sabe qual que é o pior? Tem um RH. Pois é, tem um RH pós-vida. Lembra um pouco Beetlejuice, mas enfim. Tem um RH pós-vida, que é o Departamento de Relações Fantasmas. Esse departamento seria basicamente o departamento que ajudou o Walt a lotar a mansão com 999 fantasmas. Além da cota de sustos e diversão para os mortais, existe também a cota de funcionários. A mansão deve ter 1000 funcionários e ela só tem 999 até agora. Então tem algum voluntário aí? No dia da estreia tinha uma placa basicamente falando sobre isso na frente da mansão, mas muita gente não sabe disso, então vamos lá a tradução do que dizia nessa placa. Notícia: todos os fantasmas e espíritos não descansados, arrendamentos pós-vida já estão disponíveis aqui na Mansão Assombrada. Não fique fora na luz do sol, aproveite esse retiro com a atmosfera de Country Club, o endereço fashionista para fantasmas, fantasmas famosos, fantasmas tentando fazer um nome para eles. Arrendamentos incluem licença para assustar os convidados e para visitarem a galeria de retratos, Museu do Sobrenatural, cemitério e outras acomodações assustadoras. Para reservas, mande um currículo de experiência para o Departamento de Relações Fantasmas. Por favor, não entregue pessoalmente. Aí você pode se perguntar, mas Luiz, então tudo aquilo que a gente falou em teorias era meio que mentira? De certa forma, sim. Não exatamente. Eram como headcanons, né? Aquelas coisas que os fãs inventam e que, de certa forma, vai se tornando realidade na cabeça dos fãs. Mas, assim, não. A Disney não criou uma história muito profunda de fundo da Mansão Assombrada e que a gente tem que descobrir a partir de pequenos rastros que ela deixou ali. Não. De forma nenhuma. Só que os fãs não se contentaram com isso. Até porque a Disney lançou um livro antes da Mansão Mal Assombrada abrir. E nessa história existiam dois protagonistas, a Karen e o Mike, que eram um casal de namorados e que de repente se viam dentro da mansão por causa de uma tempestade que os pegou de surpresa. Nessa história existem algumas coisas curiosas, como por exemplo, logo no começo é mencionado que a mansão é uma mansão que fica no final de uma rua e que os donos não são vistos há anos. Isso ligou o alerta dos fãs. Outra coisa que é mencionada é o Ratbox, que aparece nessa versão. E é dito que a cabeça dele saía do corpo dele conforme as batidas do coração de sua noiva e ia para a caixa de chapéus, dando a entender de certa forma que já lá
era pensado que o Redbox fosse o noivo da noiva do sótão. Então essa ligação com a Constance que eu falei não é de hoje, é de muito tempo atrás. Mas tá bom, o fandom na época não soube exatamente o que isso queria dizer, é o mais próximo do que a gente tem de uma história canônica até hoje. E aí, alguns fãs da Disney pensaram a mesma coisa que eu pensei e que muitos de vocês devem ter pensado. Deve ter um passado desses fantasmas. Não é como se eles fossem aqueles brinquedões de parque de diversões aleatórios que são feitos só para dar medo em trens fantasmas, aqueles bonecões. Não, eles são interessantes, eles parecem ter uma história de fundo, eles parecem ter algo a contar. Então, por que não tem? Por que não existe um passado da Haunted Mansion? E aí foi o que os fãs fizeram. Um grupo de funcionários da Disney que não estava ligado à parte criativa da Disney criou uma história chamada Ghost Gallery. E aí eles consideraram alguns fatores da mansão. Primeiro, o quadro do homem envelhecido e uma tombstone que era em homenagem ao Imagineer Yale Gracie, que se denominava como Mestre Gracie nessa tombstone. Eles juntaram cá com lá e falaram, é isso mesmo. E o Mestre Gracie virou então esse personagem. Esse personagem eles associaram ao fantasma anfitrião, porque se ele recebe essas pessoas na casa, é possível que ele seja o dono e por isso ele é chamado de mestre, por ser o mestre de cerimônias da casa, vamos dizer assim. Então ele é o fantasma anfitrião e ele morreu enforcado. A noiva eles associaram que era a noiva do Gracie. E aí criou-se a história. Gracie era o dono da mansão. E também porque na versão da Disney World, o quadro do Gracie fica logo na entrada, logo no foyer. Então é meio óbvio que o dono da casa tivesse um quadrão dele logo na entrada. Mas vamos lá, qual que foi a história que eles criaram? O Gracie aqui era George Gracie Jr. E ele era o filho de um respeitável diplomata que se tornou o herdeiro dessa mansão. O Gracie era muito fascinado por mediunidade, por ocultismo, por esse tipo de coisa. Ele se casou com uma mulher chamada Lillian O'Malley. E ele chamou uma mulher chamada Madame Leota para a mansão. Naquela época, era muito normal ali na Louisiana que os médiums se apresentassem em reuniões da grande sociedade. Então, provavelmente, o Gracie queria mostrar a Leota para as pessoas, ter ela como o bobo da corte, de certa forma. Mas os poderes da Leota eram legítimos e Gracie ficou muito interessado com isso. Nessa versão, a Leota é a vilã e ela é descrita como não sendo educada em nada que não fosse o seu misticismo. O Gracie acaba se encantando pela Leota e ela vira a amante dele. Tanto é que eles têm uma filha, a Little Leota, que não é menos megera do que a mãe. Eu tô contando aqui, tem várias histórias na Ghost Gallery, porque eles contam a história de todos os fantasmas, associando a esse núcleo. Então eu tô contando a história que é o núcleo de tudo. Um dia, a Leota convence a Lillian a fazer um truque que ela fazia quando era artista circense, que é um truque de equilibrismo na corda bamba. Nesse dia, a Lillian, que nunca perdeu o equilíbrio, perde o equilíbrio, cai num lago e é devorada por crocodilos. Esse desequilíbrio da Lillian, na verdade, foi um feitiço que a Leota lançou contra ela. Gracie se casa mais uma vez com uma mulher chamada Emily Kavanagh.
O problema foi a Leota e mais ninguém. Na noite de núpcias dos dois, eles têm a ideia de brincar de pique-esconde. Me lembrou muito o filme Casamento Sangrento, em português. Mas eles têm essa ideia brilhante e a Emily Cavanaugh decide que ela vai se esconder num baú dentro do sótão. O que acontece é que a Leota tranca ela lá com magia e a Emily acaba morrendo afogada na noite de núpcias, tornando-se assim a noiva do sótão. Algum tempo se passa e Grace descobre que Leota quer tomar a casa e torná-la em uma espécie de portal para o além. O Grace não concorda com essa ideia, ele confronta a Leota, ele descobre todos os assassinatos e crimes que ela cometeu, e aí a Leota tem a brilhante ideia de fazer um feitiço para prender ele na bola de cristal. Nisso, o Grace se enforca, se tornando o fantasma anfitrião, e a Leota, o tiro dela sai pela culatra, o feitiço se volta contra o feiticeiro e ela acaba presa na bola de cristal. Essa história, como eu disse, é praticamente uma fanfic, mas ela se tornou muito forte ao ponto de se tornar uma lenda para os fãs da Mansão Mal-Assombrada e repercutir ao ponto de ser uma história que os fãs mais velhos passam para os mais novos. É uma coisa de geração em geração. Só que aí a Disney olha para isso. E a Disney pensa, pô, a gente tem uma mina de ouro aí, cara. Que não é uma menina de ouro, é uma mina de ouro. E aí a Disney tem a brilhante ideia de fazer adaptações da mansão, instituindo ela como casa que fica na Louisiana e é visitada por mortais e tem um passado para os fantasmas estarem lá. E aí ela lança os quadrinhos da Slave Labor Comics, o filme de 2003, livros, outros quadrinhos, livros de contos, mais um filme, lança muita coisa da mansão, basicamente. Mas é isso que a gente vai ver no próximo vídeo dessa série. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, um comentário, por favor. E volte logo, traga o seu atestado de óbito. Nós estamos apenas morrendo para receber você.